Olá, alunos dos sextos anos, vamos para mais uma quinzena de aula. Lembrando vocês que essa videoaula são para, então, 2 semanas, né? Semana de 3 a 6 de novembro e de 9 a 13 de novembro. Então, vocês têm aí 15 dias para estarem assistindo essa videoaula, fazendo as atividades propostas, ok? Então, hoje nós vamos estar iniciando a apostila do quarto bimestre, né? Volume 4. Eu espero que todos já estejam com ela em mãos. Se não estiver, não tem problema. Acompanhando aqui a videoaula, a leitura, vocês vão estar conseguindo realizar as atividades, tá bom? Então, eu peço que vocês, quem já tem ela em mãos, abra na página 2 e acompanhe a leitura comigo. Nós vamos estar dando continuidade ao assunto da apostila do volume 3, né? Onde nós falamos sobre a Idade Média, o Renascimento. Então, lembrando vocês, a Idade Média, aquele período entre a Antiguidade, né? A Idade Antiga e a Idade Moderna. Então, foi ali, né? Na Idade Média que os ideais, né? Começaram a mudar, a busca pela arte começou a acontecer e surgiu o Renascimento. Neste capítulo 7, nós vamos falar especificamente de música e teatro, né? Vamos conhecer cada um pouco mais de cada um. Então, é a música e o teatro que marcaram épocas. Aí vocês têm a imagem do Teatro Amazonas em Manaus, tem a imagem também de um instrumento, né, o piano. Neste capítulo, vamos conhecer a linguagem musical durante a Idade Média e o Renascimento. As formas musicais adotadas nesses períodos serão abordadas e caracterizadas por seus instrumentos. Então, dentro da música, né, o que mais nós enfocaremos é no surgimento dos instrumentos musicais. No teatro, abordaremos um período de importantes transformações artísticas e culturais. O Renascimento, que vai do fim do século XIV até o século XVI, aproximadamente. O espaço cênico e a dramaturgia permearão nossos estudos. A manifestação da arte acontece de diferentes maneiras, seja por meio da palavra e da sonoridade, seja por meio do gesto e do movimento. Na sequência, vocês têm aí o espaço de diálogo. Não é para estar respondendo, como eu sempre falo para vocês, seria um bate-papo em sala de aula, então não é para fazer. Então, agora vamos para a página 3. Na página 3, vocês encontram os objetivos deste capítulo, que são conhecer instrumentos musicais da Idade Média e do Renascimento, estudar sobre a ópera e compreender o teatro elisabetano e a dramaturgia característica da época. Primeiramente, então, nós vamos estudar os instrumentos e o som. Durante a Idade Média, o período que vai do século V ao século XV na Europa, havia uma divisão entre a música da igreja e a música que o povo produzia e apreciava fora dela, conhecida como música secular ou profana. Então, ou seja, música secular, a música do século. Profana era aquela que desrespeitava, que ofendia a santidade, a igreja. Nesse período, a música era predominantemente vocal e os instrumentos eram usados para acompanhar as vozes. Nesse período, o instrumento musical mais utilizado era o órgão, que é essa imagem que vocês têm aqui. Isso daqui é um órgão. Ele era muito importante e foi considerado o rei dos instrumentos. Por conta de sua robustez e sonoridade, esse instrumento é considerado assim até os dias de hoje. Ele foi criado no século 3 a.C. e os mais comuns tinham um mecanismo hidráulico, né, um dispositivo com água. Depois de muito tempo, esses dispositivos aí passaram a ser bombeadores de ar. Durante o Renascimento, a música teve um desenvolvimento importante e muitos instrumentos musicais foram criados e outros aperfeiçoados. Surgiram o violino, a flauta doce, o trombone e o cravo. Alguns grupos de instrumentos musicais foram criados e nesse período nasceu a orquestra. As primeiras orquestras foram definidas pelo compositor da época, Cláudio Monteverdi, como acompanhamento das óperas.
O compositor Giovanni Gabrieli também foi responsável pela constituição desse grupo, compondo para formações de instrumentistas similares por volta de 1600. Observe no material de apoio como era a disposição dos instrumentos musicais nas orquestras do século XVIII e XIX. Aqui ao lado vocês observam uma imagem aí que também é um órgão de tubo. No material de apoio, na página 1, vocês vão encontrar então, né, a formação da orquestra, né, como ele colocou os instrumentos, a disposição dos instrumentos, tá bom? Então, vocês vão destacar essa folha e colar no caderno de arte. Ela tem duas versões aí da disposição, né? Página 1 e a página 2. Então, recorte e cole no caderno de arte de um modo que vocês consigam ver os dois lados. Essa não é para entregar, é apenas para ser colada no caderno de arte, tá? Para vocês conhecerem como que ele fez a disposição dos instrumentos numa orquestra. Página 4. A orquestra é uma das principais formações instrumentais da música erudita, da música clássica. Ao longo do tempo, ela passou por diversas transformações. Logo após o seu surgimento, predominavam os instrumentos de cordas. No século 17 e 18, as madeiras começaram a se fixar nas composições para orquestra. Depois disso, no século 19, os metais se solidificaram no grupo. E, finalmente, no século XX, as orquestras incorporaram vários instrumentos de percussão. Isso faz com que, atualmente, as orquestras sejam formadas por, em média, 70 músicos entre cordas, madeiras, metais e percussão. Depois vocês têm uma pesquisa, não é para realizar essa pesquisa. Na sequência, um pouquinho de Brasil. Embora não seja utilizada em concertos ou orquestras, a rabeca é um instrumento que faz parte da cultura brasileira e está presente em manifestações populares em várias partes do país. Ela se parece com o violino, mas na verdade é bem mais antiga que ele e até serviu de inspiração para sua criação. A rabeca tem origens árabes e sua utilização remonta a mais de 500 anos. Procure vídeos na internet sobre a rabeca e descubra qual é o som dela. Então, esse procurar vídeos aí é para sua curiosidade, tá bom? Quem quiser conhecer um pouco do som que ela produz, pode procurar aí vídeos e fazer sua descoberta. Conexões. A música sempre teve uma grande ligação com a matemática, a ponto de alguns filósofos afirmarem que, na teoria, ela é matemática viva aplicada. O filósofo grego Pitágoras, um dos nomes mais conhecidos na matemática e que viveu no século 6 a.C., realizava experimentos musicais com base em cálculos numéricos. Foi assim que ele criou o monocórdio, um instrumento de apenas uma corda que serviu para demonstrar seus experimentos com os números e as relações deles com os sons. Aí vocês têm uma imagem desse instrumento que ele criou, o monocórdio, e depois aí, né, uma estátua, busto do filósofo e matemático grego Pitágoras. Página 5. Antigas famílias de instrumentos. Você já deve ter notado que existem instrumentos musicais parecidos entre si. Dizemos que fazem parte de uma mesma família, que pode ser das cordas, das madeiras, dos metais, da percussão e dos teclados. Recorte os instrumentos do material de apoio e em seu caderno ou em folha aí de sulfite, agrupe-os em famílias, tomando por base as orientações a seguir. Então, essa é uma atividade proposta, né? Vai estar lá no link para vocês estarem fazendo. Então, em folha separada, lembrando vocês do cabeçalho que eu peço sempre, né? Nome da escola, disciplina, professor, semana. Agora vocês coloquem as 2 semanas, nome, número e série. Então, pode ser na folha do caderno de arte, vocês destacam e tirem a margem, ou folha sulfite, se vocês tiverem. Seguindo essas orientações aqui, vocês vão estar montando, né, a orquestra de vocês. Então, eu vou ler as orientações e depois eu mostro lá no material de apoio. Acompanhe comigo. A família das cordas
é composta pelos violinos, violas de arco, violoncelos, contrabaixos, violões, violas, caipiras, por exemplo, harpas, cavaquinhos e etc. Os instrumentos da família das madeiras não são necessariamente produzidos com madeira, mas um dia já foram. A maioria deles tem uma parte de madeira que serve para produzir o som, a palheta. Essa família se insere em um grupo maior, os dos instrumentos de sopro, reunindo flautas dos mais diversos tipos, clarinetes, oboés, fagotes, saxofones e etc. Os metais são instrumentos de grande potência sonora e seu diferencial é a parte conhecida como bocal. Fazem parte dessa família os trompetes, as trompas, os trombones, as tubas, os fliscornes, os bombardinos e etc. Todos são feitos de algum tipo de metal. A família da percussão é a maior. São muitos os instrumentos, entre os quais variados tambores, tímpanos, sinos, vibrafones, xilofones, metalofones, pandeiros, tamborins, triângulos, cuicas, bateria e etc. A família das teclas é composta por instrumentos que têm um teclado, como os pianos, cravos, órgãos, teclados eletrônicos e etc. Vamos então lá no material de apoio ver esses instrumentos. Na página 3 do material de apoio, vocês vão estar encontrando alguns instrumentos, tá bom? Vocês veem que eles estão aí separadinhos, vocês têm que recortá-los, né? Vê aqui a tesourinha, né, indicando para recortar o instrumento, e aí vocês vão montar de acordo com as famílias. Se tiver dificuldade, pesquise na internet, né, a imagem para ver qual é a classificação do instrumento e assim vocês vão conseguir montar, tá bom? Montando por famílias, de acordo com as instruções que eu acabei de ler. Essa é uma atividade para ser entregue, ok? Na sequência aí na página 5, de olho na tecnologia. Com música para os olhos, o CESP transforma grandes clássicos em quadros. Experiência tecnológica mapeou os movimentos da regente Marin Alsop na condução de trechos de grandes clássicos de compositores como Tchaikovsky e Debussy. A OCESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, lança Música para os Olhos, um projeto que transforma composições icônicas em peças de arte. A partir de um chip instalado na batuta da regente Marin Alsop, os movimentos captados durante a regência de obras como a Quinta Sinfonia de Beethoven foram mapeados e transformados em quadros, causando uma experiência única ao espectador. E aí, do lado, vocês têm, né, a exposição aí desses quadros, né? Então, ela, através dos movimentos da regente, essa orquestra aí, né, fez um projeto transformando em arte. Então, vocês veem as obras. Quadros do projeto Música para os Olhos, desenvolvido pela Talent Marcel para a Fundação OCESP, gerados pela regência de Marin Alsop, com batuta eletrônica e software desenvolvidos, respectivamente, por André Aureliano Biagione e Gilmar Alves Magalhães Júnior. Então, está no Complexo Cultural Júlio Prestes, Sala, em São Paulo. Página 6. Canto, instrumentos e peça teatral, ópera. Durante a Idade Média, o predomínio era da música vocal. Com o Renascimento, a partir do século XVI na Europa, vários instrumentos musicais que conhecemos hoje foram criados e passaram a ter lugar tanto na música popular profana quanto na sacra. Ou seja, tiveram lugar na música que ofendia a igreja, mas também tinham lugar na música religiosa. A união entre música vocal, instrumental e encenação teatral favoreceu o surgimento da ópera. As óperas envolvem o canto e diversos instrumentos, além de personagens que interpretam uma história, assim como acontece no teatro. Quando a ópera surgiu no final do século XVI, havia a busca de se retomar uma antiga tradição grega, a tragédia. A principal característica de uma obra
é unir música, texto e encenação. Diferentemente de uma peça de teatro, esse tipo de obra tem a música como condutora do espetáculo. Além disso, praticamente todos os diálogos entre os personagens são cantados e não falados. Logo após o Renascimento, teve início nos séculos 17 e 18 o período barroco na história da música ocidental. Vocês têm duas imagens, né? A primeira aí, o soprano Indra Thomas interpretando a princesa Aida em 2012. Aida é uma ópera do compositor Giuseppe Verdi, escrita em torno de 1870. A ópera conta a história da princesa etíope Aida, que é capturada e escravizada no Egito. Depois vocês têm outra imagem, né? A imagem da ópera Orfeu e Eurídice, apresentada em 1949 com a cantora Kathleen Ferrier no papel de Orfeu. Então, aqui apareceu um outro período, o período barroco. Então, eu vou estar explicando um pouquinho para vocês o período barroco. Ele é uma sequência do Renascimento, né? O Renascimento foi a busca pela arte, né? Pelas coisas humanas. Então, o barroco, ele dá uma sequência nessa busca pela arte. Mas o Renascimento é um período mais moderado. Já o barroco é uma exuberância, um exagero, né? Então, vocês vão percebendo aí ao longo do capítulo essa diferença aí entre o período barroco e o Renascimento. Página 7. Com o novo período, né, o barroco, a ópera se consolidou e com ela apareceu, né, um outro tipo aí na música, que era a polifonia. Então, vamos conhecer. Até a metade da Idade Média, a música era quase toda monofônica, ou seja, mesmo que vários instrumentos e vozes fossem ouvidos ao mesmo tempo, todos executavam a mesma melodia. Entre os séculos 16 e 18, a partir do Renascimento e durante o período barroco, as músicas passaram a contar com mais melodias. Se havia dois cantores, por exemplo, cada um cantava uma melodia que não era exatamente a mesma, mas que se combinava harmonicamente. A essa soma de sons diferentes damos o nome de polifonia, uma das principais contribuições do período barroco para a música. Então, a polifonia é um conjunto harmonioso de sons. Compositores barrocos. Na Idade Média, a maioria dos compositores não assinava suas obras, por isso pouco conhecemos sobre os músicos dessa época. Essa situação só começou a mudar a partir do Renascimento. O compositor Johann Sebastian Bach foi o grande mestre da música barroca. Nascido em 21 de março de 1685, em uma pequena cidade na região que hoje conhecemos como Alemanha, estudou música desde muito jovem, uma vez que seu pai era violinista. Mesmo tendo ficado órfão aos 9 anos de idade, continuou estudando música com seu irmão mais velho, também violinista. Foi organista de igrejas e escreveu vários tipos de músicas, como estudos para órgão e obras para orquestras e coro vocal. Faleceu aos 65 anos, completamente cego, em 1750. Deixou um grande legado de composições e uma obra, A Arte da Fuga, ainda incompleta. E aí, ao lado, vocês têm uma imagem dele. Na sequência, vocês têm uma pesquisa para ser realizada. Essa atividade também está no link para ser entregue. Pesquisa. Outros compositores de grande importância viveram na Europa durante o período barroco. Você sabe quem são eles? Realize uma pesquisa para descobrir algumas características e registre abaixo curiosidades e música do compositor escolhido, descobertas por você. Anote também o que você sentiu ao escutar as obras do compositor pesquisado. Então, vocês vão pesquisar, primeiramente, artistas europeus durante o período barroco. Aí vai aparecer os nomes. Escolha um e fale um pouco sobre ele, tá bom? As suas características na música,
né, o que ele fez de diferente. Se você tiver a oportunidade de pesquisar no YouTube alguma música dele e ouvir, qual a sua impressão sobre essa música? Então, essa é a pesquisa que vocês têm que realizar. Agora, na página 8, nós vamos falar um pouco sobre o teatro. Teatro, um olhar para os acontecimentos. A palavra teatro vem do grego teatron e remete ao espaço físico ocupado pela plateia. Na Grécia Antiga, os teatros ficavam ao ar livre e geralmente eram construídos em encostas escavadas de tal maneira que formavam uma grande arquibancada. No centro havia um espaço circular reservado para os atores e para o coro, parte integrante da cena, como grupo de narradores que representam um pensamento coletivo. Essas construções apresentavam naturalmente uma boa acústica, dispensando qualquer equipamento para ampliação do som. Os teatros gregos datam aproximadamente do ano 4 a.C. e existem até os dias de hoje. Um deles é o Teatro da cidade de Epidauro, considerado patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. E aí, ao lado, vocês têm a imagem desse teatro na cidade de Epidauro, na Grécia. Na sequência, temos os processos criativos, vocês não irão estar realizando. Na página 9, é a festa das artes, então é a montagem de uma apresentação, nós também não vamos estar realizando. Então, agora vamos para a página 10. Teatro, espaço da ação. Atualmente, o espaço cênico é compreendido de forma ampla, podendo, além dos convencionais teatros, ocupar construções desativadas, igrejas, hospitais, bares e até mesmo a rua, de acordo com a necessidade de cada artista e de cada representação. Para que possamos compreender melhor a arquitetura dos teatros, é importante observá-la ao longo da história. Geralmente, o espaço destinado à cena, o palco, se situa em uma estrutura mais alta e com certo distanciamento da plateia. Aí vocês têm o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, então observe onde fica o palco, onde fica a plateia. Depois vocês têm Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, construído em 1770. Observe também palco, plateia, veja a disposição. Esse palco frontal se assemelha a uma caixa fechada por 3 paredes, com seu espaço delimitado pela boca de cena e pela cortina, que formam a 4ª parede aberta para o público. Ele se originou com a Commedia dell'arte durante o período do Renascimento na Itália. Por isso é conhecido como palco italiano e ainda hoje é utilizado nos espaços cênicos. Página 11. Muitos países seguiram os padrões do edifício teatral italiano, especialmente no que se refere ao espaço da cena. Embora as características do palco se mantenham em muitos lugares e épocas, a arquitetura do teatro vem se modificando de acordo com as necessidades de cada região. Na Inglaterra, nos séculos 16 e 17, durante o reinado de Elizabeth I, o teatro se popularizou devido ao grande incentivo dado pela rainha, pois ela queria se libertar dos padrões ditados pela França e pela Igreja. Esse período, chamado de elisabetano, é o símbolo da produção artística dessa época. Assim, o teatro desenvolveu uma estética própria, com temas baseados na história do país. No que se refere à arquitetura cênica dessa época, a forma circular ou poligonal do edifício teatral era básica para o teatro ao ar livre da era elisabetana. O palco tinha características distintas da do palco italiano. Era um espaço retangular, circular ou misto, com a possibilidade de ampliação do proscênio, o espaço de maior dimensão do palco, onde acontece a maior parte da ação dramática. Nas laterais do palco ficavam os camarins. O público podia visualizar a cena por 3 lados. No fundo do palco, uma parte limitava uma sala interna.
Em um andar superior ficava o espaço destinado à nobreza. Nas laterais do palco, seguindo toda a extensão do teatro, havia 2 andares de galerias cobertas, além do pátio central, onde o público ficava em pé ao ar livre. Seguindo os padrões do teatro elisabetano, destaca-se o Teatro Globe, construído em 1599. Após o incêndio, esse teatro foi reconstruído em 1997, com o nome de Shakespeare Globe Theatre, onde são realizados grandes festivais de teatro. Aí vocês têm uma imagem que seria uma reprodução do teatro elisabetano do século XVI. Então, é para vocês terem uma ideia de como ele era feito. Então, lembra que eu falei, tem um lugar para os nobres, tem um lugar onde fica a plateia sentada, tem um lugar onde fica a plateia em pé, ao ar livre. Então, era assim o teatro. Depois, ele foi reconstruído, né? Aqui vocês têm a imagem. Então, em 1997, ele foi reconstruído e passou a se chamar Shakespeare Globe Theatre. Página 12. Teatro, espaço da palavra. William Shakespeare, 1564-1616, foi um dramaturgo inglês do Renascimento, que é bastante valorizado até os dias de hoje, por enfocar em seus textos teatrais questões relativas à existência humana, como o amor e o ódio, e questões sociais e políticas. Foi autor de aproximadamente 35 textos dramáticos, entre tragédias e comédias como Romeu e Julieta, Hamlet, Sonhos de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, entre outras. Ainda hoje, suas obras são bastante remontadas, adaptadas para o cinema, para a televisão e para os quadrinhos. A peça Romeu e Julieta foi criada por Shakespeare durante o período elisabetano e conta a história de um amor impossível entre 2 jovens de famílias rivais. Na famosa cena do balcão da peça, a personagem Julieta revela o seu amor a Romeu. E aí vocês têm a imagem, né, dessa cena. Uma das cenas mais famosas da obra Romeu e Julieta é a cena do balcão, em que os amantes se encontram no Jardim dos Capuleto e fazem juras de amor. Na imagem, personagens do filme Cartas para Julieta, de 2010, revivem a cena. E na sequência, vocês têm, né, uma cena teatral de Romeu e Julieta. Então, eu peço que vocês aí em casa façam a leitura, né? Então, tem as falas da Julieta e do Romeu. Então, é na página 12 e 13, né? E vocês conhecem um pouco dessa história. Todos já ouviram falar, mas aqui vocês conhecem uma cena dessa peça teatral. Então, é somente para fazer a leitura, né? Aqui na sequência, o que aprendi não é para realizar essa atividade. As atividades que vocês têm que realizar para ser entregue nesses 15 dias é os instrumentos, né? Colocá-los separados em família e a pesquisa sobre os músicos do período barroco. São essas 2 atividades, tá bom? Então, por esses 15 dias é só. Eu agradeço a atenção. Um beijão meu, um beijão da professora Aline e até a próxima. Tchau, tchau.